Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano. Como vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Foi tudo bem, meus amores? Vejam só, no nosso vídeo de hoje de português, a gente vai relembrar um pouquinho sobre os artigos, certo? A gente vai relembrar um pouco sobre os artigos, a gente vai trabalhar com os artigos definidos e indefinidos. Só que como já é de costume, vocês sabem que antes de iniciar com a nossa videoaula de hoje, a gente faz a chamada. E eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso é muito importante e me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pelo Google Sala de Aula, tá? Então, vejam só, vou fazer a chamada, tá? E peço que enquanto eu inicio a chamada, vocês peguem um livro de português de vocês e abram ele na página 98, tá bom? Então, vou fazer aqui a chamada. Hugo Mateus Melo Tavares, Ismael Mota da Silva Filho, João Vitor Silva Alves de Araújo, Júlio Vinícius Muniz Soares, Larissa Vitória da Silva de Oliveira, Luísa Carla Santos de Lima, Nathalie Menezes da Silva, Tiago Henrique Araújo Nascimento, Tiago Figueroa de Souza, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá Sabrina e William Cauã. Certo, meus amores? Então, vejam só. Vamos começar a nossa aula de hoje de português falando sobre os artigos. Na maioria das vezes, os artigos vão vir antes dos substantivos, certo? E os artigos, eles podem ser classificados em duas formas. Os artigos indefinidos e os artigos definidos, tá? Quem são os artigos indefinidos? A gente vai ter uma, no singular, e vamos ter uns e umas no plural. Por que artigo indefinido? Porque quando a gente trabalha com esses artigos numa frase, não fica claro para o receptor ou para o leitor a quem se refere. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu quero uma revista. Esse uma revista não me diz qual revista eu quero. Simplesmente fala que eu quero uma revista, mas não foi especificado. Está indefinido. Daí o uso do artigo indefinido uma, certo? Já os artigos definidos, eles vêm a ser a, o, no singular, tá? E as e os no plural. E diferente do artigo indefinido, o artigo definido já nos deixa claro a quem se refere. Vou dar um exemplo. A escola é bonita. Estou me referindo à escola. Eu sei a qual escola eu me refiro. Ela está especificada. Diferente se eu colocasse aqui na frase, uma escola é bonita. Eu não sei qual é a escola específica que eu estou falando aqui, tá? Então, essa é a diferença do uso de um artigo indefinido e de um artigo definido antes de um substantivo. Então, eu queria pedir a vocês que me acompanhassem na leitura do texto da página 98 do nosso livro de português, onde ele tem assim: é um pequeno trecho de um poema, tá? E ele se chama O Capitão Sem Fim, de Sérgio Caparelli. No mar tem um navio. No navio, um capitão. O capitão desce a escada. A escada vai ao porão. No porão tem uma caixa, caixinha e não caixão. Dentro dela, um anel de um mágico do Japão. Percebam que nesse trecho do poema, alguns artigos estão em negrito. Eles foram destacados. Então, eu posso falar aqui o, a e uma. A gente tem artigos indefinidos e artigos definidos presentes nesse texto. Quando eu digo um navio, eu não sei especificamente a qual navio o poeta está se referindo aqui nesse trecho. Não é verdade? Eu não sei qual é o navio.
Agora, quando eu falo a escada, nós já entendemos que essa escada foi definida. A gente já sabe a qual se refere esse artigo aqui, certo? Então, vejam só. Observem que todas as palavras destacadas determinam o gênero e o número da palavra seguinte. Essas palavras que determinam o gênero e o número do substantivo são os artigos. Uma coisa que eu também quero dizer a vocês. E uns são muito usados antes de substantivos do gênero masculino, quanto que uma e umas, substantivos do gênero feminino. Artigos definidos a e as são usados antes de substantivos do gênero feminino e o e os usados antes de substantivos do gênero masculino, tá bom? Então, o artigo pode ser definido, determina um ser entre outros na mesma espécie, está especificado, o, a, os e as. Exemplo, ela entregou para o marido a bolsa e os documentos. Então, nessa frase aqui, está sendo claro para nós o que foi entregue, né? Está sendo claro para a gente aqui. Já na próxima frase, a gente tem assim: uma pessoa sem imaginação é uma pessoa pobre. A gente não sabe qual é a pessoa, só sabemos que é uma pessoa, mas eu não sei a qual está se referindo esse substantivo aqui, tá? Então, eles vão ser artigos indefinidos, que é quando indica o ser sem especificá-lo entre os de sua espécie. São eles uma, uns e umas. Outro exemplo aqui. Um passarinho me contou que você teve um final de semana excelente. Então vejam, de tarefa de casa de português, vocês só irão fazer a página 98, onde no primeiro ele diz assim: qual é a função dos artigos? A gente pode colocar que um artigo, ele vem sempre antes de um substantivo, ele pode indicar gênero e número, né, singular ou plural, e que os artigos podem ser divididos em indefinido e definido. Vocês podem colocar isso aqui. Como que seria a função dos artigos? Já no segundo, ele pede que a gente marque a resposta correta e nos dá 4 perguntas. Artigo indefinido masculino plural. Uma, uns ou umas. Vocês vão observar e marcar um X. Artigo indefinido feminino singular. Uma, uns e umas. Artigo indefinido masculino singular. Uma, uns e umas. Vocês vão observar qual o artigo aí que está sendo pedido e marcar um X. E a última, artigo indefinido feminino plural. Circule, agora esse aqui é o terceiro. Circule os artigos definidos, vocês vão circular nessas frases e sublinhar os artigos que estão indefinidos, tá? Então, vocês vão fazer da letra A à letra G dessa forma, circulando os artigos definidos nas frases e sublinhando os indefinidos. Então, vejam, de português, esse é o nosso conteúdo de hoje, essa é a nossa atividade. Então, agora eu gostaria de pedir a vocês que guardassem o livrinho de português, tá? Deixassem ele do lado e pegassem o livro de gramática de vocês, tá? E abram o livro de vocês de gramática na página 74, porque a gente vai trabalhar com grau comparativo. Vocês sabem que a gente já vem, né, há um bom tempo trabalhando com adjetivo na parte de gramática, e agora a gente vai trabalhar com o grau comparativo, tá? Então, eu vou aqui apagar o que eu coloquei sobre artigo e vou agora trabalhar com vocês, tá? A parte de adjetivo, mas do grau comparativo. Lembrando que a gente já viu esse conteúdo em português e no grau comparativo, eles podem ser de igualdade, inferioridade ou superioridade, tá? Então, eu vou apagar aqui e vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? E eu peço que vocês me acompanhem na página 74 do livro de gramática, tá? Então, aqui a gente tem grau comparativo, tá?
Lembrando que estamos trabalhando com adjetivos. A gente vai ter grau comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade. E agora, vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, tá? De igualdade. Luísa é tão estudiosa quanto Maria. Quando nós estamos trabalhando com um grau comparativo de igualdade, a gente vai costumar ver nas frases o uso do tão quanto, porque passam a ideia de igualdade. Olha o exemplo. Luísa é tão estudiosa quanto Maria. Então, a gente vai ter uma ideia aqui de igualdade. Agora, se eu tenho um grau comparativo de superioridade, olha o exemplo aqui. Marcos é mais estudioso do que Pedro. A gente vai ter aqui o uso do mais que ou mais do que vai estar dando uma ideia para a gente de superioridade, certo? Agora, se eu tenho um grau comparativo de inferioridade, olha o que eu posso colocar como exemplo aqui. Amanda é menos estudiosa do que Flávia. No grau comparativo de inferioridade, a gente vai ter o uso do menos que ou menos do que vai estar dando uma ideia para o receptor, né, para a pessoa que lê, né, essa frase, de inferioridade, certo? Então, agora eu quero trazer para vocês alguns exemplos que estão na página 74. Vamos fazer aqui a leitura. Olha só. Consertamos castelos para boneca, tá? Lulu mandou consertar o castelo de sua boneca e teve uma surpresa. Ele ficou tão bonito quanto novo. O uso do tão quanto dá para nós uma ideia de igualdade. Não é verdade? Não acabei de mostrar para vocês que o uso do tão quanto dá uma ideia de igualdade? Quando isso acontece, emprega-se o adjetivo no grau comparativo de igualdade. Para comparar as características de pessoas, animais, objetos, entre outros seres, usamos o adjetivo no grau comparativo, tá? E ele pode ser comparativo de superioridade, sou mais alta do que minha irmã, Ana é mais nova do que eu, mais do que, mais que, dá uma ideia de superioridade. Comparativo de inferioridade. Hoje está menos quente do que ontem, menos do que. Maurício está menos interessado na aula do que Antônio. Está dando para a gente uma ideia de inferioridade. Olha o uso do menos do que ou menos que. Traz essa noção de inferioridade. E o último, mas não menos importante, o comparativo de igualdade. Jerusa é tão estudiosa como sua prima Mariana. Matemática é tão interessante quanto ciências. Então, muitas vezes, no grau de igualdade, a gente tem tão quanto, tá? Tão como, vai estar dando essa ideia de igualdade. Os adjetivos bom, mal, grande, pequeno possuem formas diferentes para o comparativo de superioridade. Então, a gente tem aqui adjetivos bom, comparativo de superioridade, melhor. Prestem atenção nessa tabela, tá? Mal,
comparativo de superioridade pior, grande, comparativo de superioridade maior e pequeno, o comparativo de superioridade menor. Certo, meus amores? Então, vejam só. Como atividade de casa, tá? De gramática, vocês vão fazer apenas a página 75, que é justamente sobre o conteúdo de grau comparativo que Tia acabou de explicar para vocês, tá? Então, vou aqui explicar a atividade de casa. No primeiro quesito, ele pede que vocês reescrevam as frases abaixo usando o grau comparativo de superioridade. Então, lembrem o que eu falei. No grau comparativo de superioridade, a gente usa mais do que ou mais que. Então, se aqui eu tenho a noite é tão agitada quanto o dia. Como é que eu vou reescrever essa frase colocando num grau comparativo de superioridade? A noite é mais agitada do que o dia. Ou a noite é mais agitada que o dia. Então, dessa forma, vocês vão fazer a letra B e C. No segundo, usando os adjetivos que estão entre parênteses, complete as frases abaixo. Meu irmão, aí tem forte, inferioridade. Aí vocês vão colocar, é menos forte do que meu namorado. A laranja está azeda, de igualdade. Está tão azeda quanto o limão. No terceiro, ele diz que vocês vão criar frases utilizando os adjetivos no grau pedido. Então, uma frase com magra no grau de superioridade e uma frase com simpático no grau de inferioridade. No quarto quesito, vocês vão numerar a segunda coluna de acordo com a primeira, onde a gente tem número 1, comparativo de inferioridade. Número 2, comparativo de superioridade. Número 3, comparativo de igualdade. Então, eu peço que vocês leiam essas frases, tá? E coloquem a ordem correta, de acordo com o grau que está sendo pedido nas frases. No quinto e última questão, vocês vão sublinhar os adjetivos das frases abaixo e dizer em que grau estão. Vou fazer aqui esse primeiro para vocês. A letra A temos aqui. Ontem eu estava mais triste do que hoje. Então, triste é o adjetivo. E mais do que hoje quer dizer que o grau comparativo aqui é de superioridade. Então, vocês vão colocar na linha superioridade e vão sublinhar triste, porque ele quer que a gente sublinhe os adjetivos e diga qual é o grau que aquela frase está representando, tá? Então, essas são as atividades de casa de hoje de português. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né, do nosso vídeo. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários da plataforma. E é isso. Um beijo enorme para vocês, tá? E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tchauzinho!